Olá, Pai do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos estar falando hoje sobre o tema da nossa escola bíblica, que será o sentido da vida, né? O sentido da vida. A vida tem um sentido, né? E o Criador da vida é que dá sentido à vida, né? Fomos criados, fomos formados por um Deus, por um Criador, que quer que nós tenhamos comunhão com Ele, relacionamento com Ele. E quando nós não temos a comunhão com Ele, quando nós não andamos com Ele, nós passamos a ter dificuldades, problemas, né? A nossa vida perde o sentido. Então, nós vamos estudar sobre isso. Creio que vai ser um tema bastante interessante, né? Com muito conteúdo. Porque dentro da palavra de Deus nós encontramos várias passagens que nos mostram a necessidade, né, de termos a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, para que a nossa vida tenha sentido. Tem muita gente que diz que a vida não tem sentido, não faz sentido, porque talvez está se afastando de Deus ou está afastado de Deus. O homem sem Deus, ele tem um vazio dentro dele e nada pode preencher esse vazio, um vazio no espírito, né? Nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito, porque Deus é espírito. Então nós vamos ver algumas passagens bíblicas que nos confirmam isso, né? Por exemplo, Eclesiastes 12:13 diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou seja, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Então veja bem que Deus estabeleceu um dever para o homem. Esse dever é temê-lo, respeitá-lo, honrá-lo, né? Guardar as suas ordenanças, os seus mandamentos. Esse é o nosso dever. E quando nós estamos em falha, quando nós não estamos cumprindo o nosso dever, nós perdemos o sentido da vida. A vida fica sem sentido, porque Deus é que dá sentido à nossa vida. Tem mais alguns versículos aqui que eu gostaria de passar, para que nós possamos ter noção, né, disso, desse tema. Em Efésios 1:4-6 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então Deus fez tudo isso, né? Nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Fazendo isso, a nossa vida vai ter sentido. Nós vamos estar conectados com Deus. E outra coisa, fomos formados, criados. Deus diz, Isaías diz, né? Formei um povo para que me desse louvor. Então devemos o louvor a Deus, devemos a glória a Deus, devemos dar honra a Deus, né? Devemos temor a Deus, porque é mandamento de Deus. E quando não cumprimos os mandamentos de Deus, a vida fica sem sentido. O vazio dentro do peito, a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus na nossa vida, faz com que a nossa vida fique sem sentido, perca o sentido. Então, a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Olha aqui o que diz Paulo, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, para ter sentido, nós temos que estar vivendo para a glória de Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. Outra palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 3:13-14 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado,
Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio, né? E nós devemos perseguir esse prêmio, prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Para a vida ter sentido, nós devemos estar prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas passadas, esquecendo das coisas que ficaram lá atrás e avançando para as que estão diante de nós. Fazendo isso, a nossa vida terá sentido. Olha aqui, Efésios 2:10. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Feitura e criatura, criados em Cristo para as boas obras. Então, quando nós estamos fazendo isso, aceitando as palavras do Senhor para dirigir a nossa vida, né? Somos feitura dele, somos obra das suas mãos, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, fazendo boas obras, a vida passa a ter sentido. Viver para a glória de Deus, viver para abençoar as pessoas, né? Sendo útil, tendo propósito, tendo relacionamento bom com a família, com Deus, com as pessoas. Isso é que faz com que a nossa vida tenha sentido. Deixa eu ver mais algum versículo aqui. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus o abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha aí, é um propósito de Deus, ao sentido da vida, vivendo a vida na sua plenitude, né? Desfrutando de tudo aquilo que Deus deixou, né? Sem o pecado, exceto, né, do pecado, nós podemos desfrutar de tudo que Deus criou e deixou aí para nós, glorificando a Ele sempre, vivendo para a glória de Deus. Para dar sentido à vida, olha outro versículo, Lucas 10:27, respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O sentido da vida está aí, o amor. O amor. O amor a Deus e ao nosso semelhante, né? O amor na vertical e na horizontal. A nossa vida terá sentido. Olha aqui, Miqueias vai dizer assim, Miqueias 6:8. Olha que lindo. Ele te declarou ao homem o que é bom. Deus declarou à humanidade o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Deus pede que nós pratiquemos a justiça. Ames a beneficência, ame o bem. E andes humildemente com teu Deus. Olha que coisa linda. Fazendo isso, a nossa vida terá sentido. Eu creio que vai ser um ótimo estudo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com mais pessoas, né? Deixa um comentário. Estaremos orando por você e pela sua família. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.